Com o início de dezembro, toda a população entra em um ritmo diferente. O Natal chega com decorações, presente, sendo essa a data comercial mais importante do ano. Não podemos dizer que o dia 25 perdeu seu real significado, porque desde o seu início, essa comemoração não se relaciona de verdade com o nascimento de Jesus. Eu sou Jailson Sarmento e hoje falaremos sobre a verdadeira história do Natal. Fatos na Bíblia. É impossível afirmar o dia exato do nascimento de Jesus, mas temos uma certeza: não aconteceu em 25 de dezembro. Na Bíblia, encontramos evidências claras disso, começando pela presença de pastores na narrativa. O inverno em Israel apresenta temperaturas muito baixas, por isso não havia pastores no campo naquela época do ano. Em meados de outubro, os pastores recolhiam os rebanhos para que ficassem protegidos do frio. Em Lucas 2, lemos o relato de um anjo anunciando aos pastores que estavam no campo o nascimento do Salvador. Outro ponto que deixa clara a impossibilidade do nascimento no dia 25 de dezembro é a realização do recenseamento. Esses eventos não aconteciam no inverno, pois os caminhos eram longos e difíceis. Além disso, podemos olhar para a história de João Batista para nos localizarmos melhor no tempo. Zacarias era um sacerdote membro da ordem de Abias, como vemos em Lucas 1:5. Essa ordem era a 8ª a servir no templo, segundo 1 Crônicas 24:10. Algo que acontecia 8 semanas depois da conclusão da Páscoa. A concepção de João aconteceu nesse período e só no 6º mês o anjo apareceu a Maria, ou seja, talvez no fim de dezembro ou janeiro. Jesus teria nascido em setembro ou no máximo em outubro. Quem eram os magos? Na tradição da religião católica, os magos que visitaram Jesus eram 3 reis. Primeiro, em Mateus 2 não há nenhum número específico, mas deixa transparecer um grande número de pessoas. A comitiva desses magos deveria ser grande. Toda Jerusalém se perturbou com a sua chegada. O termo magos também não traz um sentido místico ou mesmo de realeza. Essas pessoas eram provavelmente estudiosos do que hoje chamamos de astronomia. Um detalhe que fortalece essa teoria é o fato da revelação do nascimento de Jesus ter chegado a eles por meio de uma estrela. Além disso, apenas os pastores teriam encontrado Jesus da manjedoura. Não seria possível os magos participarem deste momento, já que as viagens na época eram demoradas. Um ano pode ter se passado até que eles encontrassem Jesus. O Deus Sol. A edição inglesa da Enciclopédia Católica esclarece: o Natal não era considerado entre as primeiras festas da Igreja. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se das festas do Natal. A Enciclopédia Britânica afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas da Igreja. Não foi instituída por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridades bíblicas. Foi adquirida mais tarde do paganismo. O mês de dezembro era marcado pelas festividades pagãs, Saturnália e Brumária, costumes populares muito profundos para serem abandonados pela influência cristã. A prática de orgias e bebedices foram deixadas de lado, mas a data permaneceu no calendário cristão. Cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra essa celebração do nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusaram os irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitarem como cristã a festividade pagã. O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo. Na Bíblia não há nenhum mandamento ou instrução para essa celebração. Pelo contrário, somos
ordenados a lembrar de sua morte e ressurreição, que nos proporcionou a vida. Como lemos em 1 Coríntios 11:24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Constantino contribuiu para a deformação da essência do cristianismo. Ele foi quem definiu o domingo como dia de culto. Isso resultou na identificação do Filho de Deus com o sol físico, pois o domingo era o dia de adoração dos pagãos. Foi assim que no século IV os convertidos em massa ao cristianismo encontraram o pretexto necessário para chamar a festa de 25 de dezembro, data do nascimento do Deus Sol, de dia do nascimento do Filho de Deus. Sincretismo religioso. Além dos costumes pagãos, o Natal, conhecido hoje, é carregado de símbolos e costumes que distorcem a mensagem do cristianismo. O protagonista nessa narrativa é o Papai Noel. Sua origem não está no culto ao sol, mas ainda é totalmente ligada à idolatria. Papai Noel é outro nome para São Nicolau, bispo romano que viveu no século V. Seus biógrafos contam que ele salvou da prostituição 3 moças, jogando à noite pelas janelas 3 sacos de ouro como dote de casamento. Essa seria a origem do costume de trocar presentes no dia 6 de dezembro, na qual, segundo a tradição, São Nicolau morreu, sendo depois adicionado à comemoração do dia 25. Já a árvore de Natal é encontrada em uma antiga fábula babilônica, que falava de um pinheiro que nasceu de um tronco morto. O velho tronco simbolizava Nimrod morto e o novo pinheiro, Nimrod, que havia voltado à vida em Tamuz. Entre os druidas, o carvalho era sagrado, entre os egípcios, as palmeiras. Em Roma, era o abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. Muitos povos adotaram a árvore como símbolo. O Natal é uma festa pagã que em nada se relaciona com Jesus. É um momento em que pais que ensinam seus filhos sobre a verdade mentem, alimentando a imagem da figura idólatra do Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal se resume no que encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos compreender essa verdadeira essência do Natal. Mais do que as festas, presentes ou decorações, é importante que Jesus Cristo, do Natal e da cruz, seja encontrado em pessoa. Esse encontro só pode acontecer com a confissão de pecados e arrependimento, crendo que Ele é o único mediador entre Deus e você, poderoso para perdoar de toda a injustiça, te tornando também um filho de Deus. Compartilhe este vídeo e colabore para que mais pessoas entendam que é tempo do conhecimento que tanto foram escondidos virem à luz. Curta, inscreva-se no canal e confira os outros vídeos dessa série. Até a próxima!